Muito obrigada a todos os intervenientes. Prosseguimos agora esta sessão apresentando os dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos da produção do fumo. Dou agora a palavra a André Lopes, consultor da Ruris, e onde se destacam trabalhos relacionados com a elaboração de planos estratégicos, estudos de viabilidade económica e financeira e elaboração de modelos de negócio para diversas fileiras do setor agroalimentar. Muito boa tarde a todos. Agradecer desde já o convite à RUD, cumprimentar todos os participantes que nos assistem através da plataforma. Portanto, e hoje, conforme a introdução realizada, irei apresentar os dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos da produção de fumeiro. É um trabalho que resulta de diversas atividades no âmbito do projeto 10Agro 4.0 e que, à semelhança dos objetivos gerais do projeto, pretende capacitar o tecido empresarial sobre as soluções tecnológicas atualmente disponíveis no mercado, estimar a viabilidade económico-financeira da aquisição de cada solução tecnológica. É um trabalho que resulta, conforme referido, de diversas atividades do projeto. A primeira, de diagnóstico e mapeamento, onde foi realizado pela Academia um estudo de mapeamento de inovações tecnológicas a nível internacional. Realizaram-se também algumas visitas técnicas e caracterização do atual modelo técnico-económico do setor agroalimentar e agroindustrial, nomeadamente no caso do evento de hoje a produtores de fumeiro nos dois territórios de intervenção deste projeto, Cova da Beira e Douro Verde. E por fim, seguido de visitas de estudo da recolha de boas práticas através de visitas e reuniões com as empresas fornecedoras de inovações tecnológicas passíveis de ser aplicadas a este setor. Foram também realizadas algumas visitas a empresas do setor agroalimentar e agroindustrial com estas inovações tecnológicas já implementadas nas suas atividades. Resultando destas duas grandes atividades, termina-se com a concepção e a apresentação hoje dos dossiês de inovação do modelo técnico-económico para a produção de fumeiro nestes dois territórios. A apresentação que irei realizar hoje divide-se em quatro grandes tópicos. A primeiro será apresentar a empresa tipo, os tipos de produtos que comercializam em cada um dos territórios, as principais receitas e os custos de exploração anuais sobre as quais a utilização das tecnologias propostas nestes dossiês irão ter um maior impacto. Seguindo-se da descrição das inovações tecnológicas, algumas empresas fornecedoras desses tipos de inovações e a apresentação de alguns indicadores de viabilidade económica ou financeira inerentes ao investimento nestas tecnologias. Terminarei com uma síntese e com algumas conclusões e desafios, portanto, para o futuro. Em termos da empresa tipo, há duas realidades distintas, um pouco distintas entre os dois territórios. No caso do Douro Verde, falando no concelho de Baião, Amarante, Sinfãs, Rezende e algumas freguesias de Penafiel e também Marco Canaveses, portanto, trata-se de uma produção de cariz ainda mais tradicional, verificando-se que no território, portanto, já há operadores que deram um salto para uma produção em maior quantidade. No caso da Cova da Beira, falamos de empresas ainda com alguma tradição, mas com um maior grau de industrialização e, posto isso, tanto a nível da produção de quantidades vendidas num território e no outro, é um pouco disparo. Falamos no caso do Douro Verde, a produção de enchidos no total de 72,5 toneladas e no caso da Cova da Beira, 311,8 toneladas, das quais 200 serão de presunto. Em termos de produtos mais produzidos nestes dois territórios, falamos, no caso do Douro Verde, a chouriça de carne, com que representa 46% das 72 toneladas, a um preço médio vendido de cerca de 10 euros à saída da unidade produtiva. Segue-se o salpicão com 31%, com um preço ligeiramente superior para 15 euros. A alheira, 16% da quantidade, representa 16% da quantidade total do produto, com um preço médio de 11 euros o quilo. E segue-se, por fim, a moura, que representa 7% das 72,5 toneladas. O preço médio dos produtos, no médio ponderado dos dois produtos, representa, portanto, esse cariz tradicional e industrial que caracterizam os dois territórios, com um preço médio por quilo, no caso do Douro Verde, 11,68
e de 9,92 no caso da Cova da Beira. Em termos de produtos, são um pouco distintos os produzidos na Cova da Beira. Falamos do chouriço, que representa cerca de 33% das 111 toneladas de enchidos produzidos num ano, seguindo da morcela com 26%, a farinheira 21%, salpicão 14% e, por fim, o paio de lombo com 7%. Em termos de preços, 9,5€ por quilo no caso do chouriço, 6,5€ no caso da morcela, 9,5€ farinheira, 15€ salpicão e o paio de lombo 14€. O que, mediante estas quantidades e estes preços, prefazem um preço médio ponderado de cerca de 9,92 cêntimos por quilo. Face a estes preços e estas quantidades de produtos maioritariamente produzidos em cada um dos territórios, totalizam cerca de 846 mil euros de receitas no Douro Verde e cerca de 3 milhões e 93 mil no caso da Cova da Beira. Em termos de colaboradores e de mão de obra associada, falamos no caso da Cova da Beira de cerca de 18,5 unidades de trabalho anuais, ou seja, 18, como se tivessem sempre 18,5 pessoas a tempo inteiro ao longo de todo o ano, e no caso do Douro Verde cerca de 5,8, o que prefaz um total de 89 mil euros no Douro Verde e cerca de 283 mil na Cova da Beira. Depois, em termos dos principais custos das matérias-primas e de serviços, de fornecimentos e serviços externos associados à atividade, há algumas diferenças em termos de preços ou de custos por tipologia de matéria-prima, de território para território. Por exemplo, no caso do Douro Verde, o custo da carne é um pouco ligeiramente, por cada tonelada de enchidos produzidos, tem um custo ligeiramente superior no caso da Cova da Beira, uma vez que no caso de se tratar de um fumeiro produzido de forma mais tradicional e em menor quantidade, os animais têm um preço ligeiramente superior, uma vez que são adquiridos também na proximidade ou através de cadeia curta e por vezes até são produzidos pelo próprio produtor da unidade de fumeiro. Em termos de lenha, o Douro Verde também tem um custo superior, cerca de 35,37 euros por tonelada de fumeiro produzido, uma vez que o processo de fumagem no fumeiro tradicional é um pouco mais lento, o que acarretará também um maior consumo desta matéria-prima. Em termos de eletricidade, passa-se o contrário dos dois custos anteriormente referidos, com a eletricidade na Cova da Beira a representar cerca de 252,30 euros por cada tonelada de enchidos, uma vez que estamos, no caso de um tecido empresarial mais industrializado, com mais maquinaria, mais mecanização e por tal tem um custo de eletricidade superior. Em termos de serviços de transporte, no Douro Verde são inferiores aos da Cova da Beira, totalizando cerca de 164 euros por tonelada de enchidos, uma vez que a maioria dos produtos são escoados através de feiras e de outros certames ao consumidor final. Posto a apresentação das empresas tipo de cada território, irei apresentar então as inovações tecnológicas. O que vos trago aqui hoje serão 3 soluções tecnológicas, algumas, portanto, já abordadas no painel anterior, nomeadamente os softwares e a tecnologia de análise qualitativa e quantitativa da carne, e também tecnologia de máquinas de corte de carne. Embora já estejam presentes no setor, trazemos inovações a nível dessa maquinaria, no caso do setor da Cova da Beira, que se encontra mais industrializado, e no caso do Douro Verde, por vezes ainda são equipamentos que ainda não fazem parte da atividade corrente dessas pequenas PME. Em termos de softwares de gestão, o engenheiro Frederico já deu no painel anterior muito dos exemplos das funcionalidades que os softwares permitem, nomeadamente registar a informação de cada operação, que permitem sim então aumentar o controle de todo o processo produtivo, ter acesso à ficha de rastreabilidade do produto desde a recepção das matérias-primas até à venda ao cliente final,
a gestão de estoques em tempo real, determinação do custo gerado por cada uma das operações do processo produtivo, consultar remotamente toda a informação e dar ordens de trabalho aos colaboradores da empresa, interagir com diversos hardwares, máquinas e equipamentos na unidade e também visualizar graficamente os depósitos e as câmaras e a quantidade de produto existente em cada uma dessas câmaras. Em termos de empresas identificadas, constam aqui deste dossiê 3, a Agrogestão, Flow Technology e a Future Compta. Em termos depois de viabilidade económica ou financeira, o estudo recaiu sobre 2 tipos de investimento, nomeadamente o software realizado no momento da aquisição, considerado aqui o ano 0, algum investimento também em formação aos colaboradores para que utilizem devidamente o software de gestão e conheçam as funções do software. Estimamos assim, no caso do Douro Verde, um investimento total de cerca de 3.000 euros e no caso da Cova da Beira de cerca de 5.550, uma vez que se perspectiva para este território, para o setor do fumeiro, a aquisição de pelo menos 3 licenças, nomeadamente, e a título exemplificativo, uma licença para alguém que trabalhe na área administrativa, uma na área da qualidade e uma no chefe de fabrico ou alguém operacional na unidade produtiva. Em termos de custos anuais da aquisição e da utilização do software, terá de ser efetuado um pagamento todos os anos com a renovação da licença, que representa cerca de 375 euros no Douro Verde e cerca de 757,50 na Cova da Beira. Esta adoção de softwares de gestão para as atividades poderá alavancar em cerca de 1% o total de receitas em cada um dos territórios, em cada empresa tipo. Um impacto de 1% representará cerca de um acréscimo anual em receitas de cerca de 8.500 euros, o que representa, em termos médios, de acordo com o preço médio, um aumento de cerca de 744 quilos, que poderá ser, em termos da quantidade aumentada, fruto de um melhor controlo, mas também por via da redução das perdas de matéria, quer seja de matérias-primas ou também de produto final. No caso da Cova da Beira, esse 1% representará cerca de 31.000 euros de impacto económico, com um aumento de 2.900 quilogramas. Em termos da mão de obra, estima-se 1,5% de redução da mão de obra no caso do Douro Verde e 1% no caso da Cova da Beira, uma vez que a quantidade de mão de obra na Cova da Beira é muito maior e esta percentagem será sensivelmente inferior. Esta redução da mão de obra será essencialmente advinda do facto de haver um melhor controlo dos processos produtivos, haverá certamente menos papel e uma sistematização da informação e uma consulta instantânea da informação do que se passa na unidade produtiva, o que poderá também ajudar a sistematizar os documentos burocráticos, por exemplo, para os sistemas de certificação da qualidade exigidos para a certificação das empresas. Representa no Douro Verde uma redução em cerca de 167 horas por ano e no caso da Cova da Beira cerca de 354 horas. Traduzindo estes benefícios e custos anteriormente apresentados, seja os benefícios, os impactos positivos que podem ser por via do acréscimo das receitas, não sendo só de quantidade de produto, mas também uma valorização económica com melhor controlo e a adoção de softwares de gestão poderá introduzir e acrescentar nas unidades produtivas, mas também por via do decréscimos de custos, como seja a mão de obra ou de outros fatores de produção. Em termos de custos, portanto, temos os custos adicionais que a empresa terá todos os anos, nomeadamente neste caso com a renovação
da licença, e o diferencial entre estes dois indicadores, portanto, resulta no balanço anual que ao final de um período de 10 anos será cumulativo, portanto, e que gerará, neste caso, nos softwares de gestão do Douro Verde, cerca de 87.700 euros no final de um período de 10 anos de benefícios económicos. Contudo, não poderemos deixar de referir que, conforme foi há pouco referido na questão do debate, ainda há algum trabalho por parte, quer seja da digitalização das próprias atividades em termos de acesso a computadores, de acesso de qualificação das pessoas. É possível que todos os operadores não consigam retirar a capacidade máxima de utilização das tecnologias no momento logo em que as adquirem. E, nesse sentido, foi definida várias percentagens de curva, nomeadamente a curva de aprendizagem, que refere tanto a capacidade percentual que cada ano irá aumentando, em que o produtor, portanto, conseguirá utilizar a 100% e retirar a máxima partido das vantagens e dos benefícios da adoção do software de gestão, tendo-se considerado, neste caso, cerca de 70%, 90% e 100%, ou seja, ao final do terceiro ano, o produtor está apto, portanto, e tem todas as competências para utilizar o software de gestão e retirar, em termos práticos, toda a capacidade de ajuda para a sua atividade empresarial. Falar também um pouco no período de recuperação do investimento, ou seja, que é quando o balanço incremental passa a positivo, portanto estamos a falar de um software que é recuperável logo no primeiro ano, portanto no primeiro ano o investimento que se faz e até também dos próprios custos adicionais, portanto, são recuperáveis logo no primeiro ano, com cerca de, portanto, um balanço incremental de 3.850 euros. Não irei para a frente apresentar esta tabela para todos os territórios e para todas as inovações, irei apresentar depois de forma sistematizada estes principais indicadores que referi agora. Vendo, portanto, aqui do lado esquerdo, no caso do Douro Verde, os indicadores apresentados no slide anterior, na tabela do slide anterior, verificamos, portanto, que na Cova da Beira o balanço anual atinge cerca de 33 mil euros e o balanço incremental no final dos 10 anos será de cerca de 311 mil euros, segundo os pressupostos definidos em termos de impactos, quer seja na via de aumento das receitas ou na redução dos custos. O ano de recuperação, à semelhança do Douro Verde, é o primeiro ano. No entanto, nem todos os operadores, nem todas as empresas poderão efetivamente conseguir retirar partido destes impactos positivos, ou seja, nesse sentido foi elaborado tanto um cálculo de ponto de sensibilidade, a partir de que valor, quer seja por via das receitas ou do aumento das receitas ou por via dos custos de mão de obra, o valor mínimo em termos de benefícios económicos que os produtores de cada território terão de alcançar com a adoção desta tecnologia para que a mesma seja rentável, seja nula no período de 10 anos. Ou seja, se os operadores conseguirem, por exemplo, no caso do Douro Verde, garantir que a adoção da tecnologia permitiu alcançar benefícios económicos no valor de 665 euros, a partir desse limiar de benefícios económicos, o investimento será rentabilizado no período de 10 anos. No caso da Cova da Beira, esse valor ascende a cerca de 1.300 euros. Outra das tecnologias, portanto, foi hoje abordada também em formato de vídeo, prende-se com a tecnologia de análise qualitativa e quantitativa, quer da carne, quer do produto final, dos enchidos finais, que, através da tecnologia FT-NIR, canalizam até 4 parâmetros, como o teor da umidade, a gordura, a proteína e o sal. Isto traduzir-se-á num aumento da produtividade devido a uma diminuição das perdas de carne e de produtos finais que um melhor controle da qualidade poderá introduzir no processo produtivo, nas unidades de produção.
Haverá também uma diminuição, provocará também uma diminuição das necessidades de mão de obra face à substituição dos testes tradicionais por este tipo de análise, e nesse sentido haverá assim então uma valorização do fumeiro e dos produtos finais através de um aumento da qualidade, dado um maior e rigoroso controlo dos vários parâmetros. Uma das empresas, portanto, identificadas foi a que fez a apresentação no painel anterior, nomeadamente a Bruker Portugal. Em termos de investimento, estima-se que este tipo de equipamento custe cerca de 61.400 euros e também prevê-se, portanto, alguma despesa de manutenção e reparação do equipamento com um custo total anual de cerca de 1.228 euros, que representa cerca de 4% do valor de investimento na aquisição do equipamento. Em termos de receitas, estimamos um aumento de valorização do produto de cerca de 2,5%, que se traduz em 21.162,50 euros no caso do Douro Verde e cerca de 27.342,50 no caso da Cova da Beira, não contabilizando o presunto, uma vez que poderá ser outro tipo de equipamento que permita analisar esse produto final. Em termos de mão de obra, consideramos que face a estas análises instantâneas e práticas em substituição de outras mais tradicionais que sejam realizadas nos dois territórios, se consiga reduzir até cerca de 1,5% anualmente da mão de obra atualmente presente em cada território. Representará então assim uma diminuição de cerca de 166 horas no Douro Verde e 531 horas na Cova da Beira, com uma redução de cerca de 1.300 euros e 4.250, respectivamente. Em termos de curva de aprendizagem, trata-se de equipamentos de fácil utilização, ou seja, em que a aprendizagem é rápida, moderada a rápida, considerando-se assim uma capacidade de aprendizagem de retirar partido dos benefícios totais e das vantagens totais do equipamento de 80%, 90% e 100% nos 3 primeiros anos. Em termos de balanço anual, estimamos que anualmente haverá benefícios económicos a partir do 3º ano, que é quando se consegue retirar os benefícios todos da utilização do equipamento, de cerca de 21.200 euros, no caso do Douro Verde, e cerca de 30.365 no caso da Cova da Beira. Ao final dos 10 anos, a empresa do Douro Verde chega com benefícios económicos acumulados na ordem dos 144.500 euros e no caso da Cova da Beira em cerca de 233.000 euros. Em termos de recuperação do investimento, a Cova da Beira consegue antecipar a recuperação do investimento neste equipamento num ano, ou seja, no Douro Verde é recuperável ao 4º ano e no caso da Cova da Beira é recuperável ao 3º ano. Em termos de ponto de sensibilidade, no caso do Douro Verde, a introdução deste equipamento no processo produtivo terá de gerar pelo menos 7.600 euros de benefícios económicos, relembrando mais uma vez, pode ser por via das receitas ou por via dos custos de mão de obra, portanto, e qualquer um destes dois indicadores poderá alterar, desde que seja compensado no outro e que no total dessa compensação, portanto, se consiga atingir benefícios económicos totais de cerca de 7.600 euros em ambos os territórios. No entanto, existe a possibilidade deste tipo de equipamento ser financiado através da medida 10.2.1.2,
em que se prevê, portanto, para estes dois territórios um apoio na ordem dos 50% sob a forma de apoio não reembolsável. Nesse caso, portanto, o balanço anual nos dois territórios não se altera com apoio ou sem apoio, portanto, os benefícios, os impactos serão semelhantes. No entanto, por via do recebimento de cerca de 50% a fundo perdido do investimento realizado neste equipamento, conseguir-se-á chegar no final dos 10 anos com um balanço acumulado de cerca de 175.200 euros no Douro Verde e cerca de 263.500 euros na Cova da Beira. A recuperação do investimento é antecipada para o segundo ano face ao quarto, no caso do Douro Verde, em que não exista, portanto, apoio ao investimento, e no caso da Cova da Beira é também recuperável ao segundo ano, ao invés do terceiro, no caso de não recorrer a financiamento. Quando introduzimos e calculamos, portanto, o ponto de sensibilidade do investimento e dos benefícios económicos totais que será necessário garantir para que o investimento seja recuperável no final dos 10 anos e que seja acima deste valor, já apresenta indicadores de rentabilidade favoráveis, chegamos ao valor de cerca de 4.400 euros para os dois territórios. Falar-vos também um pouco das máquinas de corte, algumas com mais especificações e com maior capacidade de corte do que outras. Neste caso falamos na primeira, de um equipamento móvel com espessura de corte regulável entre 0,5 a 32 milímetros, tem um peso de cerca de 174 quilos e tem uma capacidade de cortar cerca de 0,8 toneladas de carne por hora. Esta máquina será ajustável, tanto mais para o setor do fumeiro no território do Douro Verde, uma vez que ainda existe alguma ou não existe qualquer tipo de mecanização, a não ser, portanto, no caso ou nos poucos casos de unidades já industriais que se estão a instalar recentemente no território. E no caso da Cova da Beira, embora seja um equipamento que os empresários já disponham nas suas unidades de produção, considerou-se uma máquina que, face às visitas que se fizeram no território e que se verificou, portanto, a capacidade das máquinas lá instaladas, apresenta uma maior capacidade de corte de carne, nomeadamente de 3,5 toneladas por hora. Tem um peso bastante superior, portanto, à primeira máquina apresentada, cerca de 670 quilogramas, e a descarga da carne cortada é feita para dentro de um carro de cerca de 200 litros de capacidade via tapete lateral. Ambas as máquinas permitem cortar carne fresca em cubos de dimensões variadas, de acordo com as espessuras de corte regulável de cada máquina. O primeiro corte é realizado exatamente com a mesma precisão do último, fazendo grande diferença quando se trata de carne fresca, portanto, e certamente possibilitará a uma diminuição da mão de obra devido a um enorme decréscimo, claro, no tempo de corte da matéria-prima para o enchimento dos produtos de fumeiro. Em termos de empresas, identificamos a nível nacional uma com quem estabelecemos contacto na atividade 2 deste projeto e que nos deu algumas informações, portanto, sobre este tipo de máquinas. Estou a falar no caso da Bojima Representações, Importação e Exportação Limitada, que fica localizada a sua sede em Via Longa. Uma vez que se tratam de máquinas com capacidade de corte diferentes e que uma será associada a um território, portanto foi estimado o seu investimento num território na máquina de capacidade de corte mais reduzida no Douro Verde e uma de corte mais rápido e com maior capacidade no caso da Cova da Beira, os seus custos de investimento também por si serão diferenciados. Estimamos que no Douro Verde
a máquina, a primeira máquina, tenha um custo total de cerca de 13.000 euros e no caso da Cova da Beira cerca de 38.700 euros. À semelhança do equipamento da inovação tecnológica apresentada anteriormente, previu-se também, portanto, cerca de 4% do investimento de cada máquina para algumas despesas que sejam necessárias realizar anualmente para manutenção e reparação deste tipo de equipamento. Os principais impactos, certamente, será um positivo e um negativo. O positivo tem a ver, portanto, com o decréscimo na mão de obra, em que se no Douro Verde, uma vez que o corte de carne, na maioria dos casos, ainda é feito de forma manual, prevemos que se consiga reduzir até cerca de 8,5% dos custos de mão de obra anuais da unidade de produção de fumeiro, representando assim uma redução de cerca de 945 horas por ano, que se traduz, portanto, num benefício económico de uma redução de custos para a empresa de cerca de 7.500 euros por ano. No caso da Cova da Beira, uma vez que as máquinas, portanto, já existe este tipo de máquinas no tecido empresarial, a redução não será tão significativa como no caso do Douro Verde, uma vez que poderá haver, portanto, este estudo reverte pela substituição de máquinas com capacidade de corte acrescidas. No entanto, com 5% de redução da mão de obra, conseguir-se-á uma redução de 1.770 horas por ano em mão de obra, associada, portanto, ao corte da carne, que se traduz num benefício económico, numa redução da massa salarial para a empresa de cerca de 14.000 euros. No entanto, no caso da instalação destas máquinas, prevê-se, contudo, que seja necessário, que irá crescer alguns custos em eletricidade para a empresa. Consideramos, então, assim, cerca de 1% face ao total de eletricidade que já utilizam e dos custos de eletricidade que já têm atualmente, representando cerca de 109 euros no caso do Douro Verde e cerca de 786 euros no caso da Cova da Beira. Máquinas muito intuitivas e de fácil utilização para os produtores. Portanto, a empresa com quem falamos também presta, portanto, todos os serviços de instalação e de assistência que seja necessária para a profícua utilização deste tipo de máquinas, considerando assim, portanto, que no ano 1 consegue retirar daquele impacto, dos impactos dos pressupostos de impacto apresentados anteriormente, consegue retirar cerca de 90% dos benefícios económicos totais e no ano 2 já consegue utilizar a máquina na sua capacidade máxima. Anualmente estamos a falar de um balanço, portanto, em termos de benefícios económicos e dos custos e do diferencial com os custos do acréscimo de custos da utilização destas máquinas, no valor de 7.200 euros no caso do Douro Verde e cerca de 12.610 no caso da Cova da Beira. Chegamos a um período, portanto, são máquinas com um período de vida útil bastante alargado e nesse caso considerou-se, à semelhança das inovações tecnológicas apresentadas anteriormente, também um período de análise para este caso na ordem dos 10 anos, portanto, e ao final desses 10 anos conseguir-se-á obter um balanço acumulado de cerca de 58.000 euros no caso do Douro Verde e cerca de 86.000 no caso da Cova da Beira. Uma vez que o investimento, embora a capacidade de produção também seja diferente entre as empresas dos dois territórios, mas face ao valor de investimento ser mais avultado no caso da Cova da Beira, o ano de recuperação do investimento é atingido ao 4º ano. No caso do Douro Verde, essa recuperação do investimento é logo alcançável ao 2º ano, uma vez que também o impacto em termos de mão de obra, uma vez que não se verifica ainda muita mecanização na corte de carne no setor do fumeiro desse território,
o incremento em termos de redução de mão de obra será muito mais significativo e, nesse sentido, os benefícios serão ligeiramente superiores e a recuperação do investimento será atingida muito mais rapidamente. Em termos de benefícios económicos, ou seja, em termos de diminuição dos custos de mão de obra para que a máquina comece a ser rentabilizada dentro do período de 10 anos, será necessário que cada empresário de cada território consiga retirar partido da mesma por via da redução dos custos de mão de obra em cerca de 1.700 euros por ano, o equivalente a cerca de 211 horas de mão de obra que não irá ter com a aquisição da máquina. No caso da Cova da Beira, esse valor ascende a cerca de 5.400 euros e a um total de 686 horas de redução. Relembro mais uma vez que este ponto de sensibilidade, em termos práticos, o que quererá dizer é que se com a máquina de corte eu conseguir reduzir, por exemplo, no caso da Cova da Beira, 686 horas para essa tarefa da mão de obra associada à mão de obra manual, no caso da Cova da Beira já não será mão de obra manual, mas será por via do aumento da capacidade de corte deste tipo de máquina, a partir deste, se eu conseguir todos os anos reduzir pelo menos 686 euros, no período de 10 anos conseguirei que o meu balanço incremental seja nulo e a partir daqui, deste montante, tudo o que eu consiga reduzir a mais que este valor, tornará o investimento, portanto, rentável para a minha atividade. No entanto, também poderá ser apoiada à semelhança da tecnologia apresentada anteriormente pela medida 10.2.1.2, em que terá, portanto, 50% de apoio sob a forma de apoio não reembolsável. Portanto, e nesse sentido, abatendo 50% ao investimento de cada equipamento nos dois territórios, chegamos a um balanço incremental no final de 10 anos de cerca de 65.000 euros no caso do Douro Verde e cerca de 105.339 euros no caso da Cova da Beira. Nos dois territórios, portanto, o ano de recuperação é semelhante, ao final do segundo ano conseguirei recuperar todo o meu investimento realizado neste tipo de máquina. Quando falamos, portanto, contemplamos este apoio no nosso estudo, os valores de mão de obra que necessitarei de assegurar, que seja nomeadamente a redução dos custos de mão de obra que eu terei de assegurar todos os anos para que o investimento seja viável dentro do período de análise, terei de, no caso do Douro Verde, de conseguir uma redução de cerca de 1.030 euros, o equivalente a 129 horas de trabalho no processo do corte da carne, e no caso da Cova da Beira de cerca de 3.530 euros, o equivalente a 441 horas de trabalho. Segue-se uma síntese, portanto, das três tecnologias e dos indicadores de rentabilidade económica ou financeira apresentados ao longo do documento anterior no território do Douro Verde. Portanto, consideramos que o investimento o mais avultado se prende com a tecnologia de análise qualitativa e quantitativa da carne, mas que porventura no balanço incremental dos 10 anos, portanto no período de análise dos 10 anos, também é o que será, segundo os pressupostos apresentados, um maior balanço acumulado, na ordem dos 145.000 euros. Quando se conseguir um apoio ao investimento, esse valor é aumentado para cerca de 175.000 euros. Portanto, os softwares são um investimento no leque destas três soluções com um investimento mais reduzido, mas que porventura, por força dos impactos que poderão introduzir no processos produtivos e nas mais-valias da sua utilização em todo o ecossistema da empresa, poderá atingir um balanço incremental de cerca de 88.000 euros.
que, quando comparado, isto salvo sem prevalecer qualquer tecnologia da minha parte, que quando comparado no risco associado ao investimento e ao retorno potencial desta tecnologia, quando comparada com outras, poderá até ser das mais interessantes. No caso da Cova da Beira, o tipo de investimentos, o volume de investimentos é semelhante ao do Douro Verde, embora com algumas diferenças, nomeadamente em termos dos softwares de gestão, advindo ao facto de se ter contemplado para este território, uma vez estamos em unidades produtivas de maior dimensão, mais licenças quando comparado com o Douro Verde, mas que, porventura, terá um balanço incremental na ordem dos 311 mil euros ao final dos 10 anos. Se compararmos, por exemplo, com a tecnologia de máquina de corte, que não terá um impacto tão acrescido, uma vez que já existe esse tipo de equipamento, o que este estudo pretendeu demonstrar, portanto, foi a introdução de um equipamento com maior capacidade de corte. O balanço incremental será de apenas 86 mil euros, quando comparando com o investimento, que ainda é algo avultado, de cerca de 38.700 euros. Deixaria e terminaria com algumas conclusões gerais do conhecimento adquirido ao longo destes 2 anos do projeto, não só para o setor do fumeiro, mas que, face aos 8 setores de atividade e ao panorama da digitalização na agricultura e na agroindústria, é transversal a estes 8 setores, ou seja, também dar aqui nota que estes pressupostos apresentados, portanto, estes dossiês, pretende ser como uma ferramenta de apoio aos empresários e nunca, ou seja, dará alguns contributos valiosos certamente aos empresários que estejam a ponderar, introduzir e adotar alguma solução tecnológica nas suas empresas, mas nunca deixem, portanto, de realizar o estudo caso a caso, conforme a dimensão das várias empresas, ajustando efetivamente os pressupostos das tecnologias e das suas vantagens às necessidades que o produtor tem e que poderá obter a mais-valia e ultrapassar essas necessidades com a adoção das soluções. O mesmo se aplicará, portanto, às soluções tecnológicas, dada a versatilidade de opções oferecidas, ou seja, muitas destas soluções, mais no caso dos softwares de gestão que hoje foram apresentados, têm vários módulos, várias funcionalidades que podem ser ajustadas às necessidades da empresa e, nesse sentido, traduzir-se em impactos diferenciados e também em termos de custos e de investimentos com montantes diferenciados face aos hoje apresentados. Também dar nota, portanto, que as soluções tecnológicas nunca substituirão a totalidade do trabalho, na totalidade do trabalho do empresário e que os resultados da sua implementação dependerão muito da capacidade do mesmo conseguir capitalizar as vantagens que essas lhe oferecem. Ou seja, não basta apenas ter em conta que os montantes, as percentagens da curva de aprendizagem, é necessário, portanto, e quanto mais os empresários se capacitem e se utilizem as tecnologias, mais fácil certamente se conseguirá retirar todas as vantagens das mesmas e não basta adquirir as soluções tecnológicas e se não forem utilizadas e não se conseguir explorar as mesmas, certamente não se conseguirá que isso se traduza em benefícios económicos para a atividade. No entanto, ainda face ao que foi referido no momento de debate do primeiro painel, verificamos que ainda há alguma resistência principal da digitalização no setor agroalimentar e, neste caso, do fumeiro nas PMEs de cariz mais tradicional, de pequenas unidades de produção e transformação de fumeiro, advém em parte também um pouco da tipificação das soluções tecnológicas existentes, ou seja, é necessário, e esse trabalho será realizado certamente
obviamente, no futuro, em que para que as empresas sejam mais competitivas, o fator inovação e indústria 4.0 vai estar certamente, vai ser certamente um dos principais desafios das PME, quer grandes, quer de maior dimensão, quer de pequena dimensão, ou seja, e será necessário também que o setor de empresas fornecedoras destas soluções também tenham a capacidade de se trabalhar em novas tecnologias e novas ferramentas que permitam se ajustar às condicionantes específicas, quer das empresas e também dos seus próprios modelos de gestão e, contudo, aos múltiplos perfis dos seus gestores e colaboradores. Um exemplo a nível do fumeiro, em que, por exemplo, os colaboradores operacionais, quando comparados as suas habilitações e o seu grau de digitalização com, por exemplo, um engenheiro da qualidade será semelhante. Portanto, e essa solução integrada que permite interagir a ambos estes dois perfis de colaboradores terá de ser ajustada efetivamente a essas competências e essas capacidades de cada um. Deixar também um desafio da construção de redes formais e informais de utilizadores de tecnologias, sobre a coordenação de associações e cooperativas representativas dos diversos setores de estudo, com o objetivo, portanto, de colaborarem umas com as outras e se conseguir tirar o máximo partido das tecnologias e também, nesse sentido, dar, portanto, feedback a quem fornece essas soluções para que o ajustamento das mesmas seja cada vez mais célere e mais prático e intuitivo. Terminaria só para também relembrar que estes dossiês de inovação dos modelos técnico-económicos, não só da produção de fumeiro, mas, portanto, de todos os outros 7 setores abrangidos por este projeto, irão estar disponíveis no curto prazo no site do projeto, desagro-iot.pt. Também irão ser impressos e estarão disponíveis para entrega nas instalações da Dolman, no caso do Douro Verde, e da RUD, no caso da Cova da Beira, para entrega aos interessados, e também em eventuais eventos futuros do projeto também já estarão disponíveis para recolha. Poderão ter acesso à informação mais pormenorizada que hoje foi apresentada aqui e estarei, claro, certamente disponível para questões que tenham e agradeço também desde já o convite à organização pela possibilidade de partilhar este tipo de informações e de contribuir para o aumento da competitividade deste setor nestes 2 territórios. Muito obrigado. Eu vou ver se tenho alguma questão, ou seja, serei eu próprio que terei acesso às questões através do chat. Não aparece qualquer tipo de questão direcionada a mim. No entanto, informo que a apresentação também está disponível na barra lateral da plataforma onde estão a assistir a este evento, e que depois, se surgir alguma dúvida da análise, sei que foram apresentados valores de forma muito rápida, se calhar porventura poderão não ter tempo para analisar. No entanto, lanço o desafio de poderem consultar essa apresentação disponível na plataforma e, caso tenham alguma dúvida, poderão colocar a mesma através do meu e-mail, andré.lopes@ruris.pt, e em momento oportuno darei resposta às vossas dúvidas. No entanto, consultarei aqui mais uma vez a plataforma para o caso de já ter entrado alguma das vossas dúvidas. Espero que tenha sido muito claro, não havendo questões. Mas pronto, darei então assim por terminada a minha apresentação
e alguma dúvida estejam ao dispor. Agradecer mais uma vez à organização pelo convite para poder participar neste evento. Muito obrigado. Uma boa tarde.